Seja bem-vindo ao canal Crente Rico, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje nós vamos ver os principais pontos para você escolher um fundo imobiliário e não ter dor de cabeça na sua carteira. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui na tela do meu computador, nós vamos ver aqui três fundos imobiliários na verdade, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui com três fundos imobiliários e todos do mesmo setor. Que setor é esse? Setor de tijolo, né? Que é a área mais segura, está investindo em imóveis físicos, não é do setor de CRIs, que são dívidas imobiliárias, e nem de FOFs, que são fundos que investem em outros fundos, mas de setor de tijolo, tá? E os fundos imobiliários que eu peguei aqui para vocês verem, e eu coloquei aqui uma comparação nos últimos 5 anos, é o HGLG 11, que é um fundo de logística, o XPML 11, que é um fundo de shopping centers, e o HCTRI 11, que é um fundo do setor hospitalar, tá? Então nós temos aqui, nos últimos 5 anos, para você ver, antes da gente ver os pontos que a gente tem que analisar, a rentabilidade, né? Nós vemos aqui que o HGLG, nos últimos 5 anos, ele teve uma rentabilidade de 30,14%, o XPML de 54% e o HCRI de 10,67%. Nós vamos ver aqui o patrimônio, como esses imóveis aqui, como esses fundos de tijolo cresceram, tá? Então, o HCRI, ele saiu de um patrimônio de 59 milhões de reais e hoje o patrimônio dele está em 65 milhões, ou seja, não teve quase crescimento nenhum. O crescimento foi de 8,67. Já o XPML saiu de 2 bilhões,07 para 6 bilhões e 660 milhões de reais. E o HGLG saiu de 3,6 bilhões para 5,5 bilhões. Então nós vemos aí que o HLG e o XPML teve um crescimento muito maior do que o HCRI. O crescimento do XPML foi de 222%, o do HGLG foi de 52% aqui. Número de cotistas também muito alto aqui, o do HGLG e do XPML, já o do HCRI só tem 3 mil cotistas, comparado ao segundo maior, que tem 592 mil, e o HGLG tem 501 mil, nós temos aí uma diferença gigantesca de número de cotistas. E aqui nos indicadores que eu quero que vocês olhem, todos são do mesmo segmento, são de tijolo, tá? Só que são segmentos diferentes. O XPML são shoppings, eles são donos de shoppings, tá? No outro vídeo a gente vai explicar o que cada segmento faz e como que funciona, mas aqui é só para você entender. O HGLG são donos de galpões logísticos e o HCRI é dono de uma rede hospitalar, tá? O PVP deles, todos estão descontados, só o HGLG que está com um desconto um pouquinho menor, de 4%, está 0,96%, o XPML está com 88% do seu valor patrimonial e o HCRI 81%. E aí outro ponto para você olhar aqui é o Dividend Yield. Quanto eles pagaram aqui nos últimos 5 anos, tá? Vamos ver a média dos últimos 5 anos. Esse primeiro aqui é do último ano. O último ano foi 10,69 XPML, 8,45 o HGLG e 11,89 o HCRI. A média dos 5 anos é de 9% XPML, que é de shopping, 10,06 que é o HGLG e 12,57 que é o HCRI. Nesse ponto é o de hospitalar tá ganhando, tá? Vacância, o que é vacância? É quando tem áreas do seu imóvel vago, tá bom? Então a vacância aqui é quando há um espaço dentro desses shoppings, dentro desses galpões que estão vagos, e aqui a vacância do XPML é bem baixa, é de 4,5%, o do HGLG também é de 6,5%,
60%. Já o HCRI não tem vacância, ou seja, está todo alugado. Isso é um ponto positivo, mas aqui eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto negativo, tá? Desse fundo aqui. Liquidez, o que é liquidez, Thiago? Liquidez é o volume diário de negociação desses fundos, tá? Então, quanto maior a liquidez, eu aconselho você comprar fundos imobiliários acima de 1 milhão de liquidez por dia, ou seja, no mínimo R$1 milhão de negociação por dia. E nesse quesito aqui, o XPML11 ele tem 11 milhões e 680 mil reais de negociação diária. O HGLG11 também tem 5 milhões e 870 mil reais de liquidez diária. Já o HCRI11 ele é reprovado nessa parte, por quê? Tem 22 mil reais e 500 por dia, né? Um volume de negociação baixíssimo. Vamos supor, se você comprasse aqui 100 mil reais e precisasse vender no dia seguinte, você não ia conseguir. Por quê? Porque a negociação é menos de 30 mil reais por dia, então você ia ficar preso nesse fundo e às vezes nem ia conseguir liquidar as suas cotas. Então nessa parte ele está reprovado e você tem que olhar isso também. Valor patrimonial. Eu aconselho também a comprar fundos imobiliários com valores patrimoniais acima de 1 bilhão. Por quê, Thiago? Porque é uma segurança. Um fundo que tem um patrimônio muito grande dificilmente vai dar problema, né? Então nós temos aqui o XPML tem 6 bilhões e 600 milhões em patrimônio, ou seja, em shoppings ele tem esse valor em patrimônio. São vários shoppings aqui que ele detém, que ele é dono e é um valor muito grande. O HGLG também tem um patrimônio gigantesco de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Já o HCRI11, ele tem só 65 milhões de seu patrimônio. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque outra coisa que você tem que olhar, quantos imóveis esses fundos têm em carteira? Nunca compre um fundo imobiliário onde ele só tem um único imóvel, porque o risco é muito grande. Já pensou se esse imóvel dá problema? Se esse inquilino não paga o aluguel desse imóvel? Então todo o seu faturamento está preso àquele inquilino. Se dá algum problema com aquele inquilino, você não tem mais dividendo mensal e você tem problema. Então nesse ponto, o HCRI é um fundo que eu não coloco na minha carteira. Por quê? Porque é ruim? Não, os indicadores dele mostram que o dividendo é bom, que ele tem um PVP descontado, mas ele tem um único imóvel, então o risco é muito alto. Se esse inquilino desse imóvel não paga, o risco é muito grande, a gente não tem mais rendimento mensal e acabou o nosso investimento. Aqui, o HGLG11 tem 26 imóveis, então é uma diversificação em vários locais estratégicos, várias empresas boas alugam esses imóveis. Se um der problema, nós temos a garantia de outros ainda funcionando, o nosso rendimento não vai ser tanto afetado. E o XPML11 tem 23 shoppings no seu portfólio, então se algum der algum problema, que dificilmente dá, ainda tem a garantia de outros imóveis. Essas são os pontos que nós temos que analisar antes de investir em algum fundo imobiliário. Aqui não são dicas de investimento, eu estou mostrando para você de uma forma mais técnica, de uma forma mais consciente, como você pode escolher um fundo imobiliário. Não vai somente pelo dividendo que paga no mês, não vai somente pelo valor que ele custa, mas faça uma análise profunda para você decidir, porque o que você vai colocar na sua carteira provavelmente você vai levar para muitos e muitos anos, e aí esse é o intuito do canal, mostrar possibilidades para você ter uma carteira previdenciária para você levar para a sua vida inteira. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, deixa aí nos comentários qual fundo imobiliário você quer que a gente analise aqui. Se você gosta de fundo imobiliário, deixa aí quais cotas você tem, se você tem algum desses. Compartilha e, como a gente sempre fala, quem investe, Deus prospera.